Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e tenho a honra e o prazer de apresentar o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Hoje recebo em nossos estúdios delegado da Polícia Federal e empresário, Dr. Felício Laterça. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite da FIA e estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante que está no entorno dos nossos lares, mas as pessoas nem desconfiam. Por isso, Leandro, confia. Pedofilia, saiba como identificar e prevenir. Exatamente. Fique e assista até o final, porque vocês vão aprender um pouquinho desse tema tão importante e tão precioso nos dias de hoje para proteger as nossas crianças e adolescentes. Vem comigo, vem para mais. O Confia está no ar. Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e apresentador. Estou aqui recebendo em nosso estúdio o doutor Felício Laterça, delegado de Polícia Federal, e eu vou pedir para que ele se apresente para vocês. Quem é o delegado Felício Laterça? Bem, Felício Laterça vem de longe, mas nós estamos na estrada da segurança pública há alguns anos. Felício Laterça é natural de Campos dos Goytacazes, mas estamos residindo em Niterói há algum tempo. Mas nessa caminhada nós já exercemos alguns cargos dentro da segurança e do judiciário. Fui detetive da Polícia Civil, hoje é inspetor, oficial de justiça, delegado de Polícia Federal, tive um mandato de deputado federal e estamos aqui hoje trabalhando muito, inclusive atualmente atuando na advocacia. Doutor Felício, nós vamos falar sobre pedofilia. E eu queria saber do senhor, assim, nós falamos como prevenir, né, identificar, como combater a esse tipo de crime. Então, o primeiro o primeiro ponto disso é enfrentarmos os mitos e verdades. Então tem algo que as pessoas, não querem e não conhecem distinguir, o que é mito e o que é verdade. E muita gente acha que não tem pedófilo ao seu redor. Esse é um grande engano, e por isso é tão importante aprender a identificar e prevenir pedófilos, que ele pode estar dentro da sua casa. Pode ser mais comum que as pessoas pensem, né? Não, acho não, É mais comum. é mais comum e nós vamos tratar disso hoje aqui, Leandro. E há um estudo recente que indica, principalmente na mídia digital, né, que se fala, teve a lei FELCA, né, 15.211, sobre a erotização da internet, né, a adultização, entre aspas, do que está acontecendo, dessa violência sexual que acontece, né, e a internet é um campo muito amplo, né, Feliz? E assim, dizem que 23% das crianças relatam ter sofrido abuso na infância. Desses 23%, 76% aproximadamente, né, são números aproximados que a gente coloca, são meninas. E mais de 80% dos abusadores do sexo masculino. São dados que são relevantes, né, Feliz? Sim, e esses dados muitas vezes, eles são mascarados, porque a verdade é a seguinte: estudos apontam que apenas 10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia. É isso. Apenas 10% dos casos chegam. E muitas vezes os abusadores, ele não praticam o abuso uma única vez. Então você perceba o seguinte: nós temos casos de abusadores que aos 70 anos foram identificados praticando abuso. Faça uma pergunta simples: ele resolveu praticar abuso aos 70 anos ou ele já praticou durante o curso da sua vida? Então é por isso, é tão importante esse papo aqui no podcast Confia. E como é que a gente trabalha para identificar esses criminosos, né? Esses infratores e olhar no dia a dia que você é pessoa comum, do lado, conversando, às vezes está uma mulher com o marido, ou uma tia, um parente, e você às vezes está do lado de um potencial infrator e não sabe. Muito bem, eu trabalho nisso há 10 anos aproximadamente. Na verdade, na prática, há 30 e tantos anos, né? Já vou revelar a idade aqui. Há 30 e tantos anos. Começou na Polícia Civil, investigando casos de estupro.
Então, lá atrás, a gente já fazia, né, por força do ofício, a gente começou a trabalhar com esse tipo de matéria. E por que 10 anos? Eu tenho um trabalho com outro delegado, amigo, delegado de Polícia Federal também, o doutor Cleito Bezerra, que já trabalhava com esse tema. E em 2015 ele me convidou para fazer parte e integrar no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, fica a dica aí também do Instituto Federal Kids, porque a gente Sim. faz um trabalho muito forte no combate à pedofilia e na capacitação de toda a rede de prevenção. E isso é importante. Você fez menção à legislação. As legislações, elas é um assunto importante. Tem recente endurecimento das penas, vamos falar disso aqui hoje. Até uma pergunta que já recorrente até, você acredita que a legislação beneficia o infrator? Não só a legislação pode beneficiar o infrator, mas ela vem havendo, tem acontecido avanços sucessivos em endurecimento das penas. Mas o que favorece o infrator é a impunidade. E isso é outro fato. E aqui nós estamos falando de identificação e prevenção, e quando você não tem conhecimento, você não pode punir. Então é disso que nós precisamos tratar. E como eu estava dizendo, não é simples você aceitar isso. A questão da pedofilia é tabu. É tabu dentro de casa, é tabu nas escolas, é tabu nas igrejas, tabu nos clubes, até no local de trabalho. Então a gente precisa entender minimamente isso para saber identificar e prevenir. E aí, como eu dizia, em 2015 eu iniciei um trabalho fazendo palestras e fazendo capacitação das pessoas nesse rumo. E o trabalho tem sido árduo e contínuo e ele não pode cessar nunca. Eu estava aqui batendo um papo antes com a amiga aqui do FIA e lembrei de um fato. Ia contar para ela, mas vou contar aqui ao vivo, Sim. porque eu falo isso que eu vou falar agora nas minhas palestras. É algo que as pessoas às vezes ficam chocadas. Nossa, aconteceu na minha casa. Eu tenho um casal de filhos, todos maiores hoje, graças a Deus, bem criados. Um homem e uma mulher. Muitas vezes os abusos acontecem do homem com a mulher, mas tem muito caso de abuso com meninos, inclusive. Mas o que eu vou falar tem a ver com os cuidados com a nossa filha. Quando nasceu uma filha, eu, bom pai, eu ajudava a cuidar, a trocar fralda e todos esses cuidados. Como é que você Sim. faz para cuidar de uma criança, né, que não tem como, ela não tem como se cuidar, você que tem que fazer a higiene. Então a minha mulher, ela sempre ficava de olho no marido. É isso, ela ficava de olho em mim, para ver se eu tinha algum estímulo, se eu tinha alguma reação, né? E por óbvio, né, passei no teste com louvor. Sim. E isso é algo que você, mãe, você, tia, você, avó, precisa fazer. Veja o comportamento das pessoas que estão no seu entorno. Padrastos, tios, avô, vizinho, Amigos. amigos que frequentam a sua casa. Então, isso já é um dos primeiros alertas e, de acordo com a evolução aqui, nós do podcast, nós vamos tratando a forma de identificar e prevenir. Por isso, que você que está assistindo assista tudo e tem muito mais. Agora, aí você falou em familiares, amigos. Qual o caminho que essas famílias, ao notarem algo diferente, devem tomar? Primeiro se certificar do crime ou passar logo isso adiante para a polícia, fazer algum relato? Com o que elas devem fazer ao identificarem realmente o problema? Vamos lá. Os sinais é a primeira chave. Comportamento infantil. O comportamento infantil, ele fala por si. Se a criança evita um adulto, se a criança é Tenho uma medo. criança feliz, exato, reação de medo, tristonha. Se a criança voltou da escola, aconteceu algo na escola, vocês tenham certeza. Não trate isso como um descaso. Mas tem aquela questão, hoje, do cuidador, da cuidadora, por exemplo. Como a gente faz? A gente costuma também reprimir as nossas crianças e os adolescentes. Olha, você vai ficar lá, se comporte. Eu não quero ouvir reclamação. Então, isso vai virando um tabu. E as crianças, como você falou, olha, eu não quero ouvir, não quero ter problema. Fulano cuida de você.
né, eu deixo na mão de um estranho muitas vezes e falo: "Fulano cuida de você". Isso fica no subconsciente da criança. Com certeza. Então a criança, ela dificilmente ela vai falar, ela vai oralizar. Então você tem que perceber o comportamento. Você está aí com uma canetinha na mão e um papel. Muitas vezes elas se expressam por desenhos. Se a criança muda o hábito, desenha algo, né, como um pênis enorme, né? Sim. Se ela faz algo que está fora do normal, desenha um tipo de monstro, né? Porque isso é outro tabu também. Abusador não é monstro. Abusador é criminoso, É Léo. criminoso. Abusador é criminoso. E aí querem tratar como doença. Não é doença. E como você falou, ele até se torna um monstro a fazer esse tipo de crime, mas ele é uma pessoa comum. Não, é uma monstruosidade isso, É uma mas ele não é monstro. exatamente isso, É é isso, isso. é isso. É uma monstruosidade, é um crime Bárbaro. bárbaro, cruel e, assim, a criança muitas vezes fica introspectiva, né. Sempre. Então esse é algo que é importante. Nós tivemos, um avanço, uma lei que muitas vezes as leis ganham apelidos por causa dos acontecimentos. Sim, A lei Henri Borel, né, foi qual o caso do menino que sofreu abusos, abuso infantil. Sofreu abuso sexual? Eu particularmente eu acredito que sim, não foi só violência física não. Então seja violência física ou sexual, ou psíquica, né, são os tipos de violência que as crianças sofrem, esses 3 tipos: física, psíquica e sexual. sim. Na verdade, sexual é o desdobramento da violência física, né, os maus tratos, é um É uma consequência. é um avanço, Sim, né, avançando cada vez mais. E a lei ganhou um nome, e aliás como parlamentar eu tive a satisfação de poder aprovar uma lei que trouxe avanços no combate ao abuso infantil como um todo. E você me perguntou no início, a legislação vem aumentando, vem crescendo? Sim. Hoje, inclusive, a lei prevê a capacitação, especialmente dos docentes. sim. Toda a rede escolar, pública e privada, precisa se capacitar, precisa se capacitar e de forma contínua. É dever de todo município. A rede de proteção é porque que você falou município, em princípio é do município, mas tem a parte do estado. Sim, Porque, para quem não sabe, a parte infantil é do município, a parte da educação, da educação fundamental o médio vai para o governo estadual e a parte universitária com o federal. governo federal, exatamente. Então é importante também a gente esclarecer alguns pontos para as pessoas entenderem. Então, hoje, todo e qualquer prefeito deveria estar preocupado com a capacitação dos Docente. seus professores, mas não só, dos seus docentes, porque para fazer essa identificação, mas na verdade de todos aqueles que trabalham. Aí Porque a pessoa que trabalha na portaria também consegue identificar. Aquela criança que chega sempre rindo, bonitinha, oi, oi tio, oi tia, falando na escola. Se ela chegar tristonha, algo aconteceu com essa criança. Então isso salta aos olhos. aí, doutor Felício, vai uma pergunta, né, para o âmbito pessoal, vamos botar, o senhor como delegado, recebia os casos para poder identificar e como legislador na Câmara, teve a possibilidade de, como você acabou de falar, de participar de uma legislatura em prol desses acontecimentos. Sim. Uma ação complementou a outra, o delegado, o deputado, como é que você se sentiu? O lado da lei, que sente as dificuldades de poder punir, né, o do delegado, e do outro lado, legislando, já sabendo das dificuldades que o delegado sofre quando tem esse tipo de ação. Muito bem. Na verdade foi um complemento, né, uma realização na verdade. Você sempre trabalhando com investigação, identificando, né, a autoria e a prova do crime, as provas do crime. Muita gente fala autoria e materialidade, eu prefiro falar em provas do crime, Sim, né, porque nem tudo é material, mas nesse caso sim, as provas são materiais no caso de abuso sexual. E você fazer, mudanças na lei, aprovar legislação que ajude a prevenir, a identificar e a combater, e né. a combater o crime, que é popularmente chamado de pedofilia, né, na verdade é o abuso,
a exposição à internet. Hoje a internet é um risco, sei que nós vamos tocar nesse assunto Tem aí. a lei Felca, né, agora criada recentemente, 15.211, que fala sobre essa erotização da internet, do uso indiscriminado e que tem que ser legislado, né, em relação a identificar e punir os responsáveis, né. Então a lei Felca ela é bem esclarecedora nesse sentido, porque ele denunciou os influencers, né. E essa erotização que as crianças e adolescentes acabam sofrendo, né. E aliás, falando em criança e adolescente, lembrar que a FIA tem um núcleo de atenção à criança e adolescente, o NACA, que trabalha também não só com a violência familiar e os problemas inerentes ao adolescente, mas também na identificação de casos de abuso, né. E isso é importante. Muito importante, lembrar que a FIA é um órgão, né, do estado do Rio de Janeiro, e é muito importante esse trabalho contínuo e permanente, e trabalhando também na capacitação desses profissionais, e porque é um trabalho de enxugar gelo, mas ele é necessário fazer. É como o trabalho da polícia, né, enxugar gelo, mas isso tem que ser feito de forma permanente e contínua. Aí a pergunta que eu ia emendar é a seguinte: há como, pela internet, meios de se descobrirem esses criminosos, né? Sim, lógico, nós trabalhamos nisso há muito tempo, né, nós falo da Polícia Federal. Hoje você fez menção, hoje eu me aposentei, Sim. para estar como advogado, tive que passar pela aposentadoria. Então sou um delegado de Polícia Federal aposentado, servi com muito orgulho. A gente tem um trabalho profundo, inclusive na chamada Deep Web, que é a internet profunda. É onde normalmente toda sorte da criminalidade navega por lá. Eh, de Não mo é apenas ficção dos filmes, né? Negativo, isso é uma realidade, uma triste realidade. E a gente também atua nas profundidades, né, para poder Profissionais de TI ajudando, inclusive. exatamente, não, já policiais, eh, investigadores que se aperfeiçoam nisso. Nós temos, né, tipo hacker Treinamento. também, treinamento específico, e a gente vai aprofundando isso aí cada vez mais. E lá você tem, né, desde moeda falsa, eh, homicídios, eh, abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, isso aí é algo que a gente faz, mas você falou dos games, né, você falou dos games, você falou da internet, eu Dos quero falar influencers. dos influencers, mas eu quero falar dos games também. Hoje o game é uma ferramenta utilizada por pedófilos. Eles fazem passar, e aí mais um alerta, identificação e prevenção. Veja o que o seu menino, sua menina está fazendo, está jogando. Ah, ele está lá jogando. É comum os responsáveis, eu vou falar assim, né, porque seja pai, mãe, tio, avô, pegar o celular, "ah, fica quieto aí menino", e passa o celular e deixa com a criança. E não sabe o que está acontecendo ali. Ah, ele está quietinho, ele está jogando. E aí é o seguinte, é utilizado ferramentas, eles pelos pedófilos, eles usam, se passam por crianças, e ali eles vão descobrindo toda todos os hábitos da criança, vai trocando informação, troca mensagem, hoje está tudo muito eficiente. E aliás, cuidado com as suas redes sociais, Ainda né, mais com essa comunicação instantânea do porque mundo. as redes sociais muitas vezes expõem os seus filhos, as suas crianças. Você, pai, mãe, avô, tio, você sem saber, você está dizendo que fulano é isso, que eu faço aquilo. Tem muita gente, né, que é legal dar mais engajamento. "Ah, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo". O pedófilo ele pega essas informações e utiliza isso em favor dele, em favor da prática do crime que ele quer, Se que é o abuso torna um sexual. facilitador para o infrator. Exatamente. Então as pessoas vão ali, vão buscando informações, "não estou sabendo, eh, ele vai viajar quando?". "Ah, papai daí ele falou, eu sou amigo do seu pai também, sou amigo da sua mãe, está viajando, né?". "Ah é, tá". Então, são cuidados que você tem que ter, né, com seu filho, com sua filha. E detalhe, tem que usar filtro, tem que ter acesso. Criança não pode usar celular, bloqueado, que você, pai, mãe, responsável, não tem acesso. Você precisa ter, precisa ver a atividade do seu Tomar filho. conta literalmente. Que eu falo sempre, Leandro, você tem que, quando você optou por ser pai ou mãe, você tem uma frase chamada responsabilidade que Sim. você carrega. Então você tem o dever de cuidado. E hoje a lei Zelar. também pune. Acontece agora, isso foi outra questão dos avanços da lei. A lei pune quem tem o dever de cuidado.
E aproveitar aqui e deixar aqui para a FIA que nós estamos aptos a fazer a capacitação de toda e qualquer pessoa que tem interesse, trazer aqui o amigo delegado Cleiton também, para a gente fazer um trabalho, Bem, fazer uma palestra. A gente tem um curso que a gente faz que são 60 horinhas. Você que está aí no podcast, nossa, está falando, são 60 horas para fazer essa capacitação pelo Instituto Federal Quírios. muito importante. É importante e tem muita informação. O podcast aqui é apenas um bate-papo. E aí, quando você quiser, eu vou falar da alteração recente das leis, E do assim, endurecimento. essa questão da internet, intrinsecamente, você já falou como resolver essa questão. Mantendo uma privacidade maior, mantendo um grau de formalidade, talvez, não de informalidade, como a maioria das postagens são no Instagram, tô ali, tô aqui e tal. E de certa forma, observar sempre o celular. Eu sou pai de 5, né? Não parece, mas eu tenho 7 netos, Só né? Jesus, né, É, cara? e tenho o mais novo meu com 15 anos que eu observo com muito rigor. Ele é um menino um pouco mais tímido, que tem óculos e tal, e atleta, mas volta e meia eu tô assim: "Quero ver tuas redes", e eu falo assim: "Deixa teu WhatsApp aberto aqui, que eu quero saber". Parabéns, pai. Com quem Parabéns. está se relacionando, por quê, como, e ele está na fase, especialmente nessa fase de puberdade, né, de adolescência, eu tomo um cuidado um pouco maior. Mas o abuso sexual, a gente falando, não tem idade, né. Não, não tem idade. E você, vou voltar com você como pai, Leandro, utilizar o exemplo que você acabou de dar. Muitos acham que não vou invadir a privacidade do meu filho, da minha filha. Isso não é invasão, isso é cuidado. Não mistura uma coisa com outra. Você faz muito bem. Então você tem um cuidado e você, pai, você tem o dever de zelar. Você tem o dever de cuidar. Você, a senhora Dona Ana, já estou falando o nome dela aqui, viu, que eu conheço bem o casal, Sim. e é isso, é o dever de cuidado. E vocês respondem por isso. Como a escola responde se acontecer algo no entorno da escola, não for reportado. A gente estava falando do avanço da legislação. Hoje tem que reportar. E aconteceu algo que você achou estranho, reportar. Se aconteceu, a pessoa foi para uma unidade de saúde, o médico tem que reportar. Aconteceu no conselho tutelar, tem que reportar. Como parlamentar, eu apresentei um projeto de lei para a unificação desses dados, porque são compartimentos estanques, as coisas acontecem de forma isolada. Aconteceu no conselho tutelar, aí às vezes o Ministério Público, esse sabe que o conselho tutelar fala sempre com o Ministério Público, mas às vezes, antes, mal sabia, aconteceu algo que o conselho achou interessante não reportar e ficava por lá mesmo. Aconteceu numa unidade de saúde, o conselho tutelar não toma conta, o Ministério Público não vai saber. Aconteceu na escola e assim vai se sucedendo. Nós temos casos de crianças abusadas que depois da 10ª vez a unidade de saúde foi reportar. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Agora, tem que ter o máximo de cuidado com isso também. Aí vai aqui um outro alerta, porque muitas vezes isso hoje também é utilizado por pessoas mal intencionadas que querem se livrar, né, do cônjuge e acusa o outro de abuso, de maus tratos. Então hoje, nós temos ferramentas para fazer o trabalho de identificação e isso é muito importante, um trabalho muito sério por parte da polícia. E assim, como a gente falou que a gente pode falar, o pedófilo pode estar do seu lado, né, foi o que a gente falou, não tem classe social para isso, né. Isso, boa pergunta. Não tem classe social, né. A gente na nossa palestra, a gente coloca a figurinha, né, aquela pessoa suja com um saco nas costas. Como a gente que tem mais idade, chamava o homem do saco. Sim. Isso é outro mito. Todo mundo achar que só pessoa pobre, preta, né, que vai fazer mal, né, ou branco, sujo, barbudo, que vai fazer mal. Muito pelo contrário. Normalmente, pessoas da mais alta classe social, como desembargadores, para quem quiser consultar aí, desembargador no Amazonas, foi acusado de estuprar a neta. Então, ou seja, não tem classe social, não tem questão econômica, não tem posicionamento. Então você tem médico estuprador, você tem desembargador, magistrado, como eu falei, você tem policiais abusadores, você tem professores abusadores. Como também tem da classe baixa, pedreiros, etc, 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 né. Tem um filme aquele da
das ginastas norte-americanas que eram abusadas durante anos pelo médico. No Isso virou esporte pino. no esporte também se fala muito nas divisões de base, né, há lendas e lendas e fatos consumados já que apareceram já no esporte de abuso. Recentemente teve uma ginasta brasileira, eu não me recordo o nome, mas que aconteceu dela falar sobre o abuso pelo professor dela, que inclusive chegou a era ginasta olímpica brasileira. Eh, e aí a pergunta que fica também é a seguinte: as leis que estão em vigor, elas punem com rigor devido? E assim, a outra questão, houve uma alteração recente da lei de algumas semanas aí, que você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Essa, como não está memorizado, está até aqui no papel, viu, pessoal? Alteração no Código Penal, alteração no Código de Processo Penal, alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos citar aqui Importante, alguns é. casos. Olha, o artigo do estupro, a pena, alteração na pena, era de 8 a 15 anos, ter condição carnal, praticar o outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Era de 8 a 15, passou para de 10 a 18. Se resultar em lesão corporal grave, saiu de 10 a 20 para de 12 a 24. Importante esse aumento. E se resultar morte, saiu de 12 a 30 para de 20 a 40. Agora, o importante não só as penas, é importante o aumento sim, em razão da gravidade do malefício que faz, não só na vítima, mas nesse particular toda a família se torna vítima Sim, de um abusador. E aí, nós temos outros casos, como induzir alguém menor de 14 a satisfazer a lascívia de outros. Aquele vagabundo, aquela vagabunda que arruma criança para satisfazer, né, sim. a tara de alguém. Saiu de 2 a 5 para de 6 a 14. Então já melhorou muito. Então isso aqui não cabe mais, inclusive, para o padre do Ministério Público, o acordo de não persecução penal. Então ele vai ter que responder ao processo até o fim e ser condenado com as provas. E até uma curiosidade, Felício. A partir do momento que você recebeu a denúncia na delegacia, identificou o criminoso, a produção das provas para poder levar à condenação é difícil de acontecer, porque, teoricamente, a gente está falando de famílias e pessoas, como a gente diz assim, que você não imagina que possam ser delinquentes, né, que possam ser abusadores. Como é que é para você chegar efetivamente para a justiça e conseguir provar? É exame de DNA, é sêmen, é quais são os tipos de coisas que possam acontecer, que possam te levar assim: "Olha, com certeza esse aqui eu peguei, vai ser punido e a justiça vai realmente encarcerar esse criminoso". Vamos lá. A parte probatória é muito importante. Nós temos hoje, e aí falando da questão processual, algo que houve também um avanço, que é a chamada escuta protegida. Quando Sim, uma criança é abusada, você tem a escuta protegida. Essa escuta protegida visa, inclusive, não torturar psicologicamente a criança, porque não é fácil ela ficar revelando aquilo que ela já revelou. Então, hoje tem locais que já tem, né, o local apropriado, com profissionais que conheçam do assunto para poder tratar aquilo, que aí você tem o atendimento de psicólogo, né, os pais vão ser ouvidos, todos os responsáveis. Então, tem toda uma gama de provas, você tem não só as provas testemunhais, como o depoimento da própria vítima, como você também tem as provas materiais, como você está falando, em sêmen, e depende, porque e se for uma mulher uma abusadora? Então você tem que entender, sim. né, a questão fática e de como aconteceu determinado tipo de crime. Mas muitas vezes tem a introdução, né, no órgão da criança. Então, e aí você consegue, às vezes tem dilaceração. Então, o exame médico legal é muito importante. Talvez o mais importante seja o próprio depoimento da criança. Sim, o depoimento da criança é É fundamental, fundamental. mas às vezes ele traz questionamentos. Por isso, você precisa fazer uma série de outros depoimentos para corroborar aquilo, inclusive ter laudos, porque também tem dos profissionais devidamente capacitados Sim, para fazer esse tipo de identificação. Mas se tiver a questão da materialidade, numa lesão de corpo de delito, e aí fica muito mais fácil
na verdade, levar ao convencimento do magistrado que tiver com um caso desse, para poder levar à condenação. E falando mais um pouquinho, Da lei. medidas processuais, como tinha na questão da violência familiar. Agora tem inovação também na violência doméstica, na verdade, né. E, na verdade, isso aqui na maioria acontece dentro de casa, o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Também foi feito medidas protetivas quando, por exemplo, alguém suspeitou que o filho ou a filha está sendo abusada por alguém dentro da sua própria casa, também agora tem inovação legal de medidas protetivas. Sim. Então, isso é um outro grande avanço. Alterou aqui a parte, né, e também se tornou crime para quem descumprir essas medidas protetivas. Então, medidas protetivas foram incluídas no Código de Processo Penal e foram criminalizadas o descumprimento dessas medidas O rigor da protetivas. lei é extremamente importante para poder você punir efetivamente esses criminosos. Eu vou pedir a quem está do outro lado da telinha para deixar sua pergunta, nós vamos encaminhar devidamente ao doutor Felício, para você se inscrever em nossa live, seguir, curtir, compartilhar bastante ao nosso podcast, seguir também as nossas mídias, @FIARJ, oficial, e participar com a gente diretamente no chat, no nosso podcast do Confia. Felício, assim, a gente tem, eh, diversos casos que marcam, né. E aí uma pergunta que fica aqui do Leandro, né, pro delegado Felício, algum caso em específico nesses anos seus na polícia te marcou, a ponto, assim, de você lembrar, assim: "Caramba, até hoje esse caso aqui me arrepia"? É duro. Combater esse tipo de crime não é simples, não é fácil. Profissionais nossos que estão habituados, dependendo da gravidade, eles passam a sofrer problemas, mudam o comportamento, inclusive, dada a tamanho da violência que é. Você conviver com isso é algo muito ruim. Você tem que, na verdade, é quase atravessar um portal, né? Você ir lá fazer o combate, né, ver aquelas cenas terríveis de abuso sexual, inclusive de bebês. É algo que é ruim até de falar, entendeu? Emociona, Te né, engasga, engasga, exato, engasga. engasga, é ruim de falar. Mas a gente fez a nossa parte e você tem que voltar para casa, seu marido, seu pai, conviver com os amigos e graças a Deus, Deus nos deu força para superar tudo isso. Usar os exemplos do trabalho, né, e virar a página em casa, pensar assim: "Meu Deus do céu, como eu sou feliz por não ser uma pessoa do mal, uma pessoa criminosa", que é quando você identifica uma mente criminosa, eu imagino pro delegado, pro policial que quer fazer cumprir o rigor da lei, quão difícil isso deve ser na hora que você identifica, porque o choque emocional, primeiro, você tem o autocontrole que tem que ter, mas por muitas vezes esse autocontrole nem sempre é motivo. Então você tem que, ó, meu Deus do céu, ali aconteceu esse cara, eu tenho certeza que, ou então quando você tem um caso, tenho certeza que esse cara é o criminoso, mas não consigo provar, e você fica. Eu assisti um filme recentemente chamado Pequenos Vestígios, do Denzel Washington, Conheço. Esse filho da e ele identifica autorias de crimes e não consegue chegar a elucidar o crime de modo a provar que o criminoso era determinada pessoa. Então fico imaginando o policial quando ele se depara com isso, Felício. Agora eu entendi a sua pergunta, né, ele veio perguntando lá atrás como é que faz para comprovar, etcétera, e se só tiverem pequenos vestígios. E é isso, né, na polícia a gente trabalha, né, com pequenos vestígios, que são evidências, que nós chamamos. Essas evidências, à medida que você vai construindo e vai demonstrando, elas se tornam um indício. O que é um indício? É algo mais forte, mais contundente, que você liga um ponto ao outro, e aí você tem um indício. E aí, por isso que existe a expressão chamada indiciamento. Quando a autoridade policial se convence que da prática de crime feita por alguém, ele faz um despacho fundamentado chamado despacho de indiciamento. E é isso. E aí a coisa ela vai de uma forma crescente, mas muitas vezes faltam elementos suficientes, né, evidências,
não se torne um disso, e aí a gente tem, na verdade, não tem como comprovar algo que no seu íntimo, no seu âmago, você tem certeza que aquilo aconteceu, Sim, mas aí, infelizmente, isso pode favorecer o criminoso. Hoje em dia, a questão de câmeras, elas favorecem muito a prova de determinados crimes. sim. Então isso vem acontecendo de forma reiterada. Nós falamos do nosso trabalho, a gente consegue capturar, porque o abusador também ele faz muito isso, é outra forma de prevenção. Cuidado com a sua telinha no computador, com o seu filho, com a sua criança. Ainda mais agora em época de IA, né. É isso. Não, e ainda tem essa. Hoje o cara pode parecer que é você falando com você, entra num vídeo e fala: "Ô filho", e hoje tem essa possibilidade. É uma loucura. "Ó, o tio pediu, pode passar para ele, pode fazer". Então, o cuidado tem que ser triplicado, redobrar é pouco. E aí cuidado também com câmeras, que eles têm acesso, pedem acesso, Eu imagino que a pedem polícia fazer hoje já deve estar foto para trabalhando enviar. a polícia deve estar trabalhando até com formas de você identificar o que é uma IA e o que não é, né. Porque realmente a olho nu da pessoa comum, principalmente da pessoa com menor potencial de consumo de internet ou da pessoa mais simples, olha, a pessoa que tem um pouco menos de conhecimento se convence que a IA é Não tem realmente algo. dúvidas. Hoje, só a título de ilustração, porque isso também se reflete, pode refletir no abuso sexual de crianças e adolescentes. As pessoas às vezes ligam, faz a chamada de vídeo para: "Ah, queria falar", né. Quantas pessoas não caem em golpes? Golpe simples, Casos e golpe de casos. banco, de celular clonado, né, com WhatsApp clonado. Isso é todo dia aos milhares, todo dia aos milhares. Fraudes bancárias. E assim é a fraude no abuso. Eles fraudam para poder obter aquilo que eles querem. Então eles fazem de tudo, induzem. Eu falei dos games, vou voltar a falar. O abusador, ele oferece prêmio, que tem aqueles joguinhos que você vai conquistando e você pode comprar. Sim. Então eles oferecem: "Ah, se você quiser, eu posso te dar a ferramenta tal, posso te dar a arminha tal", entendeu. Isso aí também já está provado que foi caso de É abuso usado, sexual, é usado. usado pelo abusador. Então, todo cuidado é pouco. Essa frase nunca valeu tanto, né, que essa frase eu conheço de infância: "Todo cuidado é pouco, viu, senhor responsável, senhora responsável". Então, triplicar a atenção, principalmente na internet. Hoje, a maior causa dos abusos, a porta de entrada É a internet. é a internet. Uma mente criminosa, ela você é difícil de diagnosticar o que pode, o limite, né, de um criminoso. Então, por muitas vezes, você tem a questão do criminoso que vai praticar o ato pensando em vantagem financeira, mas no caso do abusador, Feliz, principalmente, muitas vezes, esse monstro, né, ele muitos consideram como doente, outros não, mas ele tem uma mente doentia, né, na realidade. E às vezes não é nem a questão da volta financeira que ele visa, né, é uma questão do prazer, absurdo, vamos botar assim, É isso mesmo, prazer absurdo. do prazer Tá, absurdo, na tara, na compulsão sexual talvez, que não como doença, não como doença, né, porque como você bem falou, na realidade, a grande maioria não é doente, a grande maioria é realmente criminoso, é realmente pedófilo no sentido extremo da palavra. E assim, eu, por exemplo, como pai, como cidadão, talvez um dos crimes que eu mais me revolte seja esse crime com a violência sexual, não só a criança, mas contra a mulher. O crime da violência sexual, eu acho ele, para mim, o mais revoltante. Né, que você mexe com a força e assim, como a gente falou, a maioria das vezes é o homem, né, na realidade. Mas não obstante a isso, pode ser a mulher também. sim. E não tem, como você falou, classe social, não tem idade. Poder Seria aquisitivo, aquela coisa o ladrão aproveita a oportunidade também, tem muito disso? sim. Vamos lá, você tocou no assunto, na verdade eles estão todos entrelaçados. Você vê Sim, que o assunto, se a gente bobear, a gente vai falar aqui 24 horas. sim, A gente falou que o curso são 60 horas. sim. A oportunidade faz o ladrão, É, né, ocasião faz o ladrão, é. a oportunidade, a ocasião, e é isso. Agora, algo que está por trás disso é a banalização.
Perfeito. Como assim, La Terça? Banalização dos costumes. E aí fica um alerta. Banalização de costumes. A questão moral. A gente acha hoje que é tudo, não, pode fazer, não, não vou proibir. E aí você começa a ter uma permissividade e o abusador ele vai em escala também. Você falou do cara buscar prazer de determinadas formas. Então tem pessoas que tem entre homem e mulher. Aí ele não se satisfaz mais com isso. Aí ele vai procurar prazer também com outros homens, mulher com outras mulheres. Sim. Então, isso vai criando uma roda, né, um ciclo. E detalhe, no nosso tempo, você tinha revistas, né, que mostravam o nudes, que não é um nudes parcial. Sim. Você tinha só algumas partes do corpo que eram expostas, normalmente de mulheres, e também tinham revistas masculinas. Mas muito bem, como está isso hoje? Hoje, pela internet, pelo WhatsApp, por exemplo, inundam, né, por e-mail, as pessoas inundam você com fotos, com cenas de sexo. E É aí difícil coibir, né? não, dificílimo coibir, mas existem ferramentas para isso. Então a banalização do sexo, A erotização. a erotização precoce, é isso. Por isso que eu falei, você tocou num tema muito importante. A erotização precoce de achar que a menina bonitinha, né, com uma sainha curtinha ou um shortinho enfiado. Do homem, do Exato. menino. A facilidade hoje, né, na prática do sexo, vai ocasionando esses avanços. Hoje, só para vocês terem ideia, na loucura das pessoas, né, vamos assim dizer, na cabeça tarada dessas pessoas, procuram pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, elas são altamente vulneráveis. Muitas delas são vítimas dos abusadores. Por quê? Da dificuldade em comunicação. Então nós estamos aqui na FIA, importante, muito importante ter cuidado, principalmente com as pessoas com deficiência. Sim. E aí um dado importante, somente 10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia. Mais de 70% acontece dentro das casas das pessoas ou no entorno de suas casas, de pessoas conhecidas. São mais de 70%. E muitas vezes as pessoas não querem reconhecer os sintomas, as evidências, e não querem falar porque Quando não, tem vergonha, né, também. vergonha, medo, e não acredita, não quer acreditar. Desconfia em sim. Como eu falei, houve uma mudança, a gente falou da dificuldade de integração no ECA agora. Ó. Sim. O artigo 70A, o inciso 2º, falava assim, a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, Conselho Tutelar. Agora mudaram, alteraram, sabe para quê? A integração com os órgãos de segurança pública. Os órgãos de segurança pública não estava nessa rede de proteção. Você vê uma falha do Agora legislador. estou. Agora foi inserida. Então são mudanças também que essas mudanças recentes vieram, Código Penal, Processo Penal, ECA, que exatamente estão trazendo mais responsabilidades e buscando uma integração efetiva. E aí os nossos governos têm que trabalhar duro, têm que encarar isso aí e fazer o que for preciso para coibir os abusos Então, sexuais de esse crianças e aumento das adolescentes. penas, a melhoria na redação das leis, então pode ser, vamos dizer assim, não uma solução efetiva, mas um caminho para a solução, né, Felício? É o caminho, É o caminho. é o caminho que a gente tem para buscar. Né, recentemente também, combate a facções e milícias. Houve um endereçamento. Para mim, tudo já estava dentro da organização criminosa, mas o pessoal, o legislador, entendeu agora de punir com maior severidade. Para mim, a organização criminosa, seja ela qual for, tem que ter rigor da lei. Mas é o caso agora que vem acontecendo também com os abusadores. Precisam passar pelos rigores da lei. Precisamos ter investimento na segurança pública com esse viés, porque isso ainda não vem acontecendo. Então, Agora, Felício, a gente falar um pouquinho do Federal Kids antes de terminar nosso podcast. Fala um pouquinho do Federal Kids. Como é que pode, quem quiser fazer uma palestra com o Felício, com o doutor Felício, como é que pode ser feito isso? Qual o arroba das mídias? Como contatar o Instituto Federal Kids para poder fazer essa palestra de prevenção e combate à violência sexual cometida contra adolescentes, crianças? muito bom.
Muito bom você falar, porque hoje a rede social é a forma mais rápida de comunicação. O meu pessoal é Delegado Felício Laterca, que é Felício Laterça, mas não tem o cedilha, Sim, tanto no Instagram como no Facebook. Manda mensagem lá, a gente vai falar com vocês e vamos direcionar para resolver isso. Como também temos livros, inclusive livros em e-book para oferecer para as pessoas. Quem quiser, a gente pode enviar, pode remeter. O Federal Kids é Federal Kids, com um K de... Mas é uma rede fechada, você tem que pedir a solicitação sim, para poder, inclusive, acompanhar. Acho importante quem combate o pessoal da FIA, que ainda não acompanha, seguir o Federal Kids, ver todo o trabalho, que é um trabalho que a gente faz interativo. sim. A gente leva as pessoas, né, porque temos os eventos também. Além da parte de capacitação, nós temos os eventos que acontecem nas cidades, nos municípios, onde tem uma corrida, né, com os responsáveis, com as suas crianças, com elo de ligação, todo mundo recebe uma medalha, a representatividade, a E gente as vê palestras podem acontecer em clubes, instituições, empresas, isso aí não escolas, indiscriminadamente, não escolas. só podem como devem. Sim, Hoje é dever. Inclusive nós temos um livro que nós escrevemos, nós temos nossa participação, que fizemos direcionado às igrejas, sim. inclusive mostrando a responsabilidade dos padres e dos pastores, como também nos clubes, a responsabilidade dos clubes, a responsabilidade das escolas, porque se algo acontecer dentro do domínio dessas pessoas, os responsáveis podem serem responsabilizados. Doutor Felício Laterça, assim, é um prazer inigualável, eu diria, né, ter um amigo aqui presente em nosso estúdio. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença e que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão lá do lado de lá da telinha. Agora, cuidem da coisa mais preciosa da vida de vocês, aqueles que vocês amam. Se vocês amam verdadeiramente, cuidem deles, seja menino ou menina, ofereça o melhor, e proteção é o maior dever de cuidado. Fiquem bem. Eu sou Leandro Carvalho e esse foi mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Vem comigo, vem para mais.